tarde. Queremos desejar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui presentes. Nós estamos começando aqui no novo semestre o Café Pesquisa, uma continuidade já, né, de um trabalho que foi realizado já há algum tempo, estruturado, especialmente pela Carol Baltari e pelo Fábio Campos. Começaram isso. E a natureza sempre que tenha dessa atividade, que tenha alguém aqui, pesquisas que estejam sendo realizadas, reflexões, artigos dentro do Instituto, mas com diálogo também para fora. E hoje nós temos a honra de contar com a professora Jordana, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também é consultora de vários organismos, tem uma longa experiência de atividades aqui junto com instituições públicas, inclusive com a Unicamp, né? Trabalhou já com o NEPO, houve muitas atividades do NEPO, que são nossos vizinhos aqui, né? Já veio aqui numa atividade para o Instituto, eu estava contando, em 2019 tinha uma atividade da Associação Brasileira, Associação de Estudos Populacionais, né, brasileiros, tinha uma atividade aqui que foi organizada ela, com a Maria Alice, e é uma grande satisfação recebê-la novamente aqui na Unicamp, no Instituto, sempre é super bem-vinda, tá? A Luísa, acho que todos nós já conhecemos, a nossa colega aqui, professora, pesquisadora também aqui do SECOM e do CESIT, e ela vai apresentar também o resultado da pesquisa dele sobre dados do tempo, que é esse o tema nosso, o uso do tempo de trabalho. Então, obrigado, Luísa, por se dispor aqui participar do Café Pesquisa, super bem-vinda. Queria também acolher aqui a Marilane Teixeira, também pesquisadora aqui do CESIT, conosco, ela vai ser a comentadora do trabalho das duas, então vai fazer, né, a função de ser a debatedora, que é um pouco o esquema que nós estamos continuando, esse Café e Pesquisa. Obrigado, Mari, por ter aceitado esse desafio aqui de debater os trabalhos das duas, tá? Então, sem mais, eu passo para a Luísa, que tem até problema de tempo, um pouco mais, não vai dar aula às 16 horas, para começar aqui a atividade. Obrigado, Luísa, mais uma vez. Bom, gente, muito obrigada, Dari. Obrigada pelo convite. Eu acho que começar explicando que, assim, eu vou apresentar hoje uma coisa bem básica. Na verdade, o artigo que está sendo apresentado, e na verdade está trazendo coisas que também não estão nesse artigo, ele não tem um caráter de contribuição em termos de dados, ele tem um caráter explicativo. Então, um pouco assim, introduzir para um público mais geral o que são pesquisas de uso do tempo e qual a importância delas. Quando a Jordana topou vir para cá para apresentar o trabalho dela, que é um trabalho bem sofisticado de dados de uso do tempo, inclusive a Jordana é a pessoa que está desenvolvendo agora uma possibilidade de a gente finalmente ter uma pesquisa independente, uma pesquisa, no caso associada da POF, mas uma pesquisa de uso do tempo no Brasil, eu achei que valia começar com, ao invés de apresentar algum tipo de pesquisa associada à questão de tempo de cuidado mais sofisticada, apresentar um pouco para quem não conhece o que são dados de uso do tempo, para que eles são comumente utilizados, e qual a importância deles e qual é o estado da arte no Brasil, que é um estado da arte bem precário, né? Como vocês vão ver. Porque a gente tem feito muito um trabalho de tentar mobilizar a saída dessa pesquisa, que essa pesquisa aconteça. Só que, assim, como já é difícil mobilizar coisas que as pessoas entendem que são importantes, como, sei lá, mobilizar o aumento do investimento em saúde, digamos, que dirá mobilizar recursos para colocar uma pesquisa super sofisticada em campo. Então, é um tema que é muito difícil realmente mobilizar um público de modo mais geral. Então, por isso a gente resolveu escrever essa nota de política econômica que vai ser lançada. E a nossa ideia, na verdade, é junto com o lançamento dessa nota, que é uma nota para tornar acessível o conceito, também fazer um abaixo-assinado e fazer esse abaixo-assinado com pesquisadores do mundo inteiro. Então, trazer economistas feministas do mundo que tem algum peso nessa pesquisa, nesse tipo de pesquisa, para falar da importância disso para o Brasil, para a gente tentar trazer um público de modo mais geral junto a isso que o governo já está fazendo, que é tentando mobilizar o IBGE a sair com a pesquisa. Então, isso é um pouco um background assim, do que a gente vai estar falando. Eu estou achando que ele está um pouco cortado, mas tudo bem, também não tem problema não. A coisa eu tiro do modo de tela cheia.
Então, como eu disse, eu vou começar falando um pouco, fazendo uma introdução, apresentando alguns conceitos iniciais importantes sobre pesquisa de uso do tempo, falar da importância desses dados, especificamente falar um pouco sobre pobreza de tempo, explicar o que é o conceito de pobreza de tempo e como ele costuma ser medido, né? E aí apresentando resultados de alguns trabalhos de alguns colegas de pesquisa meu, e falar do panorama no Brasil, tanto apresentar os dados que a gente tem para o Brasil, que são dados um pouco precários, e fazer essa discussão de por que a gente acredita que esses dados não são suficientes e o que eles parecem estar escondendo, e, enfim, e aí umas considerações finais. Mas deixa eu ter uma ideia de tempo aqui também, né? Então, vamos lá. A primeira questão relacionada à pesquisa de uso do tempo diz respeito a um reconhecimento do trabalho reprodutivo e não remunerado como trabalho. Então, por trás principalmente, assim, uma pesquisa de uso do tempo ela serve a muitas coisas. A pesquisa de uso do tempo ela vai servir para a gente saber de fato como as pessoas utilizaram seu tempo. Então, tem como base a ideia de que o tempo também é um recurso e que o tempo é um recurso que é utilizado para criar valor para a economia e um valor que nem sempre é valorado. Então, no caso do trabalho não remunerado, ele não é valorado. Para as economistas feministas, as pesquisas de uso do tempo têm sido essencial para a gente visibilizar, tá na primeira parte ali do que é os R's, né, do trabalho de cuidado não remunerado, que seria o primeiro, seria o reconhecer ou visibilizar esse trabalho, que é um trabalho que não é contabilizado no PIB, é um trabalho que frequentemente é desvalorizado, é um trabalho que acontece frequentemente no âmbito do lar, num espaço privado, e que não, enfim, não só ele não é reconhecido, como ele realmente ainda quando reconhecido, muito mal remunerado, como é o caso de trabalhadoras domésticas remuneradas, e por aí vai. Então tem toda uma discussão dentro de economia feminista da importância da economia do cuidado, partindo dessa ideia de que o trabalho reprodutivo ou o trabalho de reprodução social, né, trazendo um pouco o linguajar das economistas feministas mais marxistas, ele serve como um sustento ao trabalho também produtivo. E aí, para a gente começar a falar realmente do que é o trabalho de cuidado, a gente costuma precisar ter uma definição do que é cuidado. E a primeira coisa a respeito da definição do trabalho de cuidado é que não é um conceito fechado. Então, não existe uma definição única. Então, qualquer tipo de trabalho em economia do cuidado que dependa de um conceito, então, por exemplo, se a gente vai pegar a pesquisa de uso do tempo para medir o tempo de cuidado, por exemplo, a gente precisaria começar falando quais atividades eu vou considerar como cuidado, quais atividades eu não vou considerar como cuidado. Da mesma forma, se a gente for fazer um plano nacional de cuidados, como está acontecendo agora, né, uma política nacional de cuidados, vocês pegarem, agora a gente tem uma secretaria, né, que está associada ao Ministério do Desenvolvimento Social, que é a Secretaria de Cuidado e Família, da secretária Laís Abramo, e eles lançaram ano passado o marco conceitual. Ano passado? Foi o marco conceitual. Foi lançado ano passado, agora tem um projeto de lei que está tramitando, e uma das coisas que eles fazem no marco conceitual é exatamente definir o que eles entendem por cuidado. Quais atividades vão ser entendidas por cuidado, quais atividades não vão ser entendidas por cuidado. E aí tem alguns guias que a gente utiliza. Um é o Guia de Recomendações da ONU, né, que traz, inclusive, a importância de mensurar o trabalho não remunerado com uma parte associada ao PIB. Então, no PIB, trabalhos que não são remunerados não estão sendo contabilizados. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo básico durante a pandemia, por exemplo, que as pessoas pararam de comprar comida na rua e começaram a cozinhar mais em casa. Você tem uma queda do PIB, o que não significa que você tem uma queda do bem-estar da sociedade de modo geral ou do valor que está sendo produzido e consumido. Você não tem necessariamente uma queda do consumo, mas você tem uma queda do valor mensurado como PIB, né? Então, no Guia das Recomendações da ONU para contas nacionais, existe essa recomendação de você ter uma conta satélite, que mensuraria algumas coisas. Dentre as contas satélites, você tem a conta satélite da saúde, por exemplo, você tem a conta satélite do trabalho não remunerado, das atividades não remuneradas. E a pesquisa de uso do tempo serve também de base para a gente conseguir mensurar esse valor, mensurar essas horas que foram dedicadas a essas atividades e valorizar, realmente dar um valor monetário a elas. Eu vou falar um pouquinho também de como que a gente dá esse valor monetário. Então, esse guia de recomendação da ONU traz também quais seriam essas atividades que agregam valor à economia e que atividades não agregam valor na economia. Um outro critério utilizado frequentemente é o critério dos terceiros,
que seria um critério de se você consegue comprar um substituto, ou se você consegue pagar alguém para fazer aquele trabalho, aquilo seria um trabalho. Esse critério ele é um pouco mais complicado. Você começa a ter alguns casos, por exemplo, eu posso contratar alguém para regar as minhas plantas em casa, cuidar dos meus animais. E aí já entra uma discussão, mas isso é cuidado, isso não é cuidado, e enfim. Então, sempre vai ter alguma arbitrariedade naquilo que a gente define como cuidado ou não define como cuidado. E é muito importante saber para que fim a gente está definindo aquilo ou não. Se é para fim de políticas públicas, por exemplo, regar a planta não vai ser definido como cuidado. Se é para fins de mensurar no PIB, também talvez não, mas para algum outro fim talvez esteja, né? Então, essa discussão, ela importa também para que vai ser usado o trabalho. A outra questão é que, quando a gente pensa em questões de desigualdade de gênero, raça e classe, regionais, então, desigualdades em sua multidimensionalidade, quando a gente tem um foco simplesmente na renda, a gente acaba mensurando por menos, né? A gente acaba subestimando o quanto é o tamanho dessas desigualdades. E, sobretudo, no caso de gênero e raça. Eu vou mostrar um pouquinho dos dados do Brasil, a gente vai ver isso. E na base disso está exatamente o conceito de pobreza de tempo que a gente vai falar. Então, a mensuração ela é importante para visibilizar e também para a gente conseguir lidar com... Quando a gente tem um foco em redução de desigualdades, a gente precisa ser capaz também de criar políticas públicas que sejam focadas em reduzir as desigualdades no tempo também. E sem a gente saber onde estão essas desigualdades no tempo, fica muito difícil a gente criar políticas públicas que sejam bem focalizadas, né? E aí, o segundo ponto, né, das pesquisas de uso do tempo que são importantes é a parte de como que você mede esse tempo. Então, eu acho que ainda não defini o que é uma pesquisa de uso do tempo, mas basicamente uma pesquisa de uso do tempo, ela serve para a gente ter, de alguma forma, uma mensuração do tempo que as pessoas gastam em cada uma das atividades que elas gastam ao longo do dia. Isso inclui todas as atividades. Então, o padrão ouro de uma pesquisa de uso do tempo seria um diário completo. Um diário completo, você teria uma pessoa que chega na sua casa e vai te perguntar ontem, de meia-noite a 1h o que você estava fazendo. Você vai falar, dormindo. Ele vai anotar dormindo. E de 1h às 2h. E, bom, enfim, você dormiu até as 10h. E aí, de 10h às 11h, estava preparando o café da manhã. Aí você vai ter lá, preparo de alimentos, por exemplo. Então, você vai colocando numa forma de diário mesmo, de 15 em 15 minutos, 30 em 30, 1 em 1 hora, e depende um pouco do formato, as atividades que foram feitas. Essas atividades, elas têm uma classificação também, vou falar nas classificações, e aí, com isso, o pesquisador tem lá, o que chega para a gente, que trabalha com dados de uso do tempo, é um microdado, no qual você tem as pessoas e ali todas as atividades no formato de diário. Você tem as horas e códigos de atividades do que estava acontecendo em cada uma daquelas horas, ou, no segundo caso, no segundo tipo que a gente tem, que são as perguntas estilizadas, você teria, na verdade, o número contabilizado de horas de cada atividade. Então, o que a gente tem hoje em dia na PNAD, por exemplo, é uma pergunta estilizada, só que ela é uma pergunta única. Eu já vou chegar na PNAD. Mas uma forma que você poderia ter é, na semana passada, em média, quantas horas você gastou dormindo? Na semana passada, em média, quantas horas você gastou cuidando de crianças? E aí você iria por cada atividade, você teria esse acumulado de horas. Tem algumas dificuldades, assim, o diário ele é preferido porque as pessoas têm muito mais facilidade, é muito mais fácil você ter uma precisão naquilo, você ter menos vieses também quando você vai pelo diário do que quando você vai pela pergunta estilizada. Então, você saber se tem de cabeça quantas horas em média você gastou cuidando de alguém é muito mais difícil do que você colocar ali no diário, né? Mas o diário também é uma pesquisa que é mais cara de colocar na rua, é mais complexa, enfim. A gente tem também modelos de diários mais simples, acho que talvez você fale um pouco disso, né? Então, vou deixar que não necessariamente você vai passar por todas as atividades, ou todas as horas. E existe um problema, de modo geral, com as metodologias para mensurar, que é uma das... Inclusive, é um dos argumentos que o pessoal do IBGE tem usado para favorecer a PNAD do jeito que está, que é o problema das atividades secundárias ou simultâneas. Então, no diário, normalmente, um diário completo, a pessoa vai perguntar, sei lá, de 10h às 11h, o que você estava fazendo? Você vai responder, eu estava lavando louça. Você estava fazendo mais alguma coisa ao mesmo tempo? Você fala assim, eu também estava cuidando de uma criança. Eu também estava cozinhando. E aí você vai tendo atividades simultâneas. A depender de como você está aplicando isso, você não mede atividades simultâneas muito bem.
E a gente tem uma dificuldade, sobretudo, com cuidado de crianças, que é um problema muito sério, porque frequentemente é subestimado o cuidado de crianças, porque às vezes você não se toca que você está cuidando de uma criança. Então, sei lá, você está assistindo televisão, mas enquanto isso a criança está dormindo e você está ali cuidando daquela criança, de fato você não está disponível, por exemplo, para trabalhar, porque você precisa estar ali observando aquela criança. Aquilo é um trabalho de cuidado, mas aquilo frequentemente vai ser subestimado em qualquer um dos formatos que estão aqui. E o outro problema é como que a gente faria, então, se a gente fosse somar as horas de tudo, porque no fim, quando a gente pega esses dados, a gente não necessariamente, principalmente se a gente vier para perguntas estilizadas, não necessariamente eles vão somar 24 horas, que é uma questão. Quando a gente está no diário, necessariamente vai somar 24 horas, mas como é que você contabiliza os trabalhos secundários? Porque aí você necessariamente estaria contabilizando também mais de 24 horas. Então, tem algumas dificuldades de como utilizar esses dados. Aqui é um exemplo da American Time Use Survey, que é a pesquisa de uso do tempo dos Estados Unidos, que é no formato de diário. Então, isso aqui é do questionário deles, mostrando como funciona. Basicamente, eles têm 12 atividades básicas, que são as atividades mais comuns. Então, essas atividades já têm um código básico. Quando a pessoa está escrevendo ali e relatando, para essas atividades, ela já tem um código que ela bota. Ela também escreve o que a pessoa falou, e para algumas atividades que ainda não estão pré-codificadas, ele coloca aquilo por extenso e depois aquilo é codificado e chega para o pesquisador já com código, né? Já chega esse microdado em termos de código. Então, por exemplo, o que apareceria ali seria no diário o código 1, de 8 da manhã até, sei lá, até que horas, 24 da manhã até as 8 da manhã, por exemplo. E a pesquisa de uso do tempo também ajuda com muitas outras coisas. Então, por exemplo, o tempo de transporte. Quantas horas as pessoas gastam em transporte? Então, a pesquisa de uso do tempo também é muito utilizada para planejamento urbano, por exemplo, de transporte público, como reduzir as horas de transporte de alguns grupos, as desigualdades entre diferentes pessoas, né, no transporte, por aí vai. E aí, do mesmo jeito que quando a gente está fazendo, por exemplo, não sei, para quem trabalha aqui com pesquisas de indústria, por exemplo, né, que a gente tem lá os códigos das indústrias, ou o código KNAI, né, ou o código de ocupações, para quem trabalha com dados de trabalho. A gente tem um código, um sistema de classificação internacional das atividades para as estatísticas de uso do tempo. Então, a gente tem grupos, né, tem um grupo de atividades que vem por essa classificação ICAPES, e aí você tem como se você vai conseguindo abrir esses grupos, né? Então, do mesmo jeito, você tem o KNAI a 2 códigos, a 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, você também tem aqui uma agregação e desagregação. Então, aqui seriam os grupos de atividades, o maior grupo, né, mais agregado, onde você tem emprego remunerado, produção de bens para uso próprio, serviços domésticos não remunerados para domicílio e membros familiares, domésticos e de cuidado, né? Trabalho voluntário, aprendizado, socialização, lazer e o autocuidado. Então, esses são os grandes grupos. Então, a partir daqui, a partir do ICAPES, a gente já tem aqui esses dois grupos aqui, que seriam os grupos de trabalho não remunerado do lar, trabalhos domésticos não remunerados e de cuidado. E aí, para mensuração, né? Como é que eu estou de tempo? Mais ou menos, né? A mensuração, a gente tem 3 maneiras básicas de mensurar o trabalho de cuidado. E a mensuração, mais uma vez também, que maneira você vai utilizar para mensurar o trabalho não remunerado depende do que você quer fazer com aquele dado. Então, se, por exemplo, o que você está querendo fazer é ver qual teria sido a contribuição para o PIB, que é um uso muito clássico, é o uso que a ONU, né, sugere, né, para fazer a conta satélite, por exemplo, você usaria ou o tipo 1 ou 2, que é o custo de reposição. O custo de reposição, basicamente, ele dá àquela atividade o valor que ela teria se você comprasse o substituto no mercado. Então, se você está cozinhando, quanto você pagaria para cozinhar? Para um cozinheiro, por exemplo. E aí você tem 2 formas de fazer pelo custo de reposição. A primeira forma é pelo salário de especialista. Então, você daria um salário de uma babá quando é cuidar de uma criança, de uma cuidadora quando é cuidar de um idoso, e por aí vai. Ou de uma generalista, que seria a trabalhadora doméstica remunerada,
para todas aquelas horas. Então, você simplesmente agregaria todas aquelas horas, multiplicaria aquilo pelo salário por hora, e você teria aquele valor para o PIB. O problema, na verdade, do custo de reposição, de modo geral, é que os trabalhos de cuidado, eles são muito pouco valorizados. Então, existe aqui um problema do ovo e da galinha, né? Então, assim, é um trabalho mal pago, é um trabalho feminizado e mal pago também, porque é feminizado, porque é entendido como uma atividade de mulher, então tem uma especialização, tem um salário muito baixo, e aí você tem esse problema que você não consegue sair dessa volta, né? No caso do Brasil, especificamente, os salários de trabalhadoras domésticas remuneradas, ele está ali na linha do salário mínimo, né? Normalmente, ou abaixo do salário mínimo. Para trabalhadoras domésticas negras, por exemplo, ele está sempre abaixo do salário mínimo, quando você olha a média. Então, você tende a subestimar muito qual é o valor agregado à economia quando você calcula desse jeito. No caso das especialistas, você subestima um pouco menos, mas você também subestima, porque, de qualquer jeito, o trabalho de cuidado ele é um trabalho de especialização das mulheres que têm um salário mais baixo por diversas razões socialmente construídas, né? E não é só porque elas se especializaram nas atividades menos remuneradas. A terceira forma, que é o custo de oportunidade, é uma forma um pouco mais complexa e de uso, eu diria que de uso assim, mais individualista mesmo. Seria mais assim, do uso para você entender o quanto que alguém pode ter abdicado de renda por se dedicar a um trabalho não remunerado, ao invés de estar no mercado de trabalho, por exemplo. Então, assim, é uma ideia realmente de qual foi o custo de oportunidade daquelas pessoas ao dedicar horas de trabalho não remunerado. Então, você multiplica o salário hora do trabalhador, da pessoa que fez aquela atividade, pelo tempo que ela gastou em atividades domésticas. Mas isso não valoriza o quanto que aquilo agregou para a economia. Você não pode supor que, por exemplo, quando uma advogada está cozinhando, ela está agregando mais valor à economia do que quando uma trabalhadora doméstica está cozinhando. Isso são 5 minutos? Tá. E a ONU, basicamente, recomenda o uso do salário das generalistas, e você também tem um método híbrido também, que é depender de qual tipo de atividade você usa, da especialista ou da generalista, que é um pouco mais complexo, mas que frequentemente funciona bem. Tá. Então, agora a gente vai falar de pobreza de tempo. Eu não entendi quanto tempo ele me deu ali, mas... 5 minutos, tá bom. Você já falou 20 minutos. Eu já falei 20, né? Olha que beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou direto para a pobreza de tempo. Mas, assim, a ideia é que os motivos pelo qual a gente tem que medir esse trabalho não remunerado, dentre os quais que eu já falei, além de criar políticas públicas, de reconhecer, é para a gente entender a pobreza de tempo e conseguir elaborar políticas para reduzir essa pobreza de tempo. A ideia de pobreza de tempo, um dos papers fundadores de pobreza de tempo é da Claire Vickery, que, inclusive, ontem eu passei algumas horas tentando descobrir alguma coisa sobre essa autora e não se sabe nada. Assim, a internet não sabe absolutamente nada sobre ela, a não ser que foi uma professora em Berkeley. Eu estou, inclusive, para perguntar. Perguntei até para algumas pessoas que trabalham de tempo, que citam muito ela, e ninguém sabia, porque começou uma discussão, é mulher, não é mulher, provavelmente é mulher, e Claire é um nome que fica um pouco ambíguo, né? Mas, enfim, a ideia básica é que, quando a gente fala em pobreza, a gente está falando que existe um mínimo necessário que as pessoas precisam de renda para elas sobreviverem ou para elas viverem de forma digna, e depende se a gente está falando de extrema pobreza, de pobreza, enfim. Discutir o que é a linha de pobreza já é complicado. A ideia, o que a Vickery discute é que, quando a gente fala em pobreza e só média renda, a gente está supondo que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo disponível para transformar aquela renda em consumo. Então, para você transformar a renda em consumo, você precisa de tempo. Então, uma família, por exemplo, você pegar uma família com 2 pessoas que trabalham as duas 8 horas por dia, fora de casa, remunerado, e elas juntas, conjuntamente, têm uma renda de salário mínimo per capita, e comparar isso com uma outra família, onde uma pessoa trabalha 8 horas por dia e a outra pessoa fica em casa, trabalha em casa, em trabalho não remunerado, e conjuntamente elas igualmente têm a mesma renda de um salário mínimo per capita, então uma renda de 2 salários mínimos para uma pessoa dividida por 2, essas 2 pessoas não estão no mesmo lugar em termos de qualidade de vida, porque uma tem muitas horas para dedicar e a outra família não tem. E a linha de pobreza supõe que essas famílias são iguais, porque do ponto de vista de renda elas são iguais. E existe uma substitutibilidade, então isso é importante que a Vickery traz, que é uma substitutibilidade entre renda e
e tempo. Tanto do ponto de vista que quando você tem mais tempo, você tem mais renda, então você tem mais tempo para disponibilizar no trabalho, né, remunerado, então você consegue ganhar renda com o tempo, do mesmo jeito que quando você não tem tempo, mas você tem renda, você pode comprar substitutos no mercado. Por exemplo, pedir um iFood ao invés de cozinhar em casa. Ou contratar uma diarista para limpar a sua casa. Então, essa substitutibilidade é exatamente o que está refletido aqui, no fato de que quando você pensa se você pensar as famílias que são ricas, pobres de tempo, você estaria todo mundo que está abaixo dessa linha aqui de renda. Pobres de tempo seriam as pessoas que estão aqui para esse lado, mas você também tem essa substitutibilidade que criaria que você tem um mínimo de renda necessário que você consegue comprar tempo e vice-versa. A partir disso, eu vou apresentar rapidamente três gráficos. Esse é um gráfico que mostra um pouco essa relação com o trabalho remunerado. Então, aqui é um número de... Aqui está medindo simplesmente a pobreza de tempo. Então, você pega... A ideia da pobreza de tempo seria você pegar um número de horas mínima necessária que as pessoas precisam ter após já terem gasto suas horas com trabalho remunerado, trabalho não remunerado. É realmente o que sobra para você dormir, cuidar de si, para atividades muito básicas de sobrevivência. A mesma ideia do que sobra de renda de muito básico que você precisa, né? E o que a gente observa é que a pobreza de tempo, ela é muito menor entre aqueles que trabalham menos horas, então você tem uma relação entre horas de trabalho remunerado, que está aqui no eixo X, e horas de trabalho e a taxa de pobreza de tempo mesmo. Então, para as famílias, e aqui são diversos países, né, na Argentina, aqui são as famílias que têm, onde os indivíduos trabalham menos de 20 horas semanais, qual é a taxa de pobreza de tempo dessas pessoas. Então, se você já dedica muitas horas ao seu trabalho remunerado, que é o caso aqui de que já está em 60, a sua pobreza de tempo já está quase toda dada só pelo trabalho remunerado. Então, quando você vai chegando no número de horas muito altas de trabalho, a pobreza de tempo entre homens e mulheres ela é muito similar. Mas no número baixo de horas, na verdade, você tem já a pobreza de tempo das mulheres, mesmo quando elas trabalham muito poucas horas remuneradas. Então, você consegue medir essa pobreza de tempo, levando em consideração não só o trabalho remunerado, mas não remunerado. E aqui a gente observa tanto essa contrapartida de que quando você trabalha muitas horas remuneradas, você vai ter muita renda, mas você vai ser pobre de tempo, quanto o fato de que você tem uma desigualdade de gênero muito grande, né? E aí, a partir disso, você consegue classificar as pessoas em 4 grupos. São as pessoas que são pobres de renda, mas não são pobres de tempo, pessoa que é pobre de tempo, mas não é pobre de renda, pobre dos dois, ou não é pobre nenhum dos dois. E o que a gente observa de modo geral, o primeiro grupo, que é o pobreza de tempo e pobreza de renda, que é esse primeiro azul, ele é muito mais comum entre as mulheres do que os homens. E, de modo geral, a pobreza de tempo, então, a pobreza de tempo, que seria o azul, e o verdinho, ele é muito mais comum, realmente, entre as mulheres do que os homens. Então, pobreza de tempo é uma coisa tipicamente feminina também. E aí, o que você pode fazer é, utilizando algum daqueles métodos que eu falei, de valoração do tempo, é dar um valor monetário para aquele tempo. Então, você pega uma família, por exemplo, que não é pobre. Então, você pegar aqui uma família que está aqui nesse grupo, que é pobre de renda, desculpa, que é pobre de tempo, mas não é pobre de renda, que é os grupos verdes, né? Você poderia pensar, essa pessoa que é pobre de tempo, mas não é pobre de renda, ela tem renda suficiente para compensar o tempo. Então, você pega todo aquele déficit de tempo que as famílias têm. Então, todas as famílias que são pobres de tempo, você pega o déficit de tempo delas e dá um valor monetário. Quanto que elas precisariam de renda para comprarem esse tempo? Então, quanto que elas precisariam de renda para não cuidarem dos filhos, contratarem uma babá, por exemplo? E aí você cria uma taxa de pobreza que ela é combinada. Então, você unidimensionaliza essas duas dimensões, do tempo e da renda, contabilizando o tempo também em termos de renda, e bota numa medida só. E aí o que a gente observa é que a pobreza, e aí aqui os números mais altos, são as pessoas que são pobres, quando a gente considera também o tempo e a renda que elas precisariam para compensar esse tempo, e as pessoas que são pobres de acordo com a medida tradicional de pobreza, né? Então, o caso do México é um que chama atenção, porque você sairia de 41% de pobreza para 50% de pobreza, se a gente também considerasse o tempo. O tempo que também está me faltando no momento. Brasil. Exato. Você quer comprar o tempo? Não, eu vou comprar o tempo dos meus alunos, eu vou chegar atrasada em aula, né? É isso. Então, aqui é o questionário da FINAD, muito rápido, eu não vou passar
o questionário, a PNAD tem um módulo específico, e nesse módulo, ele tem, esse módulo é um módulo de trabalho, outras formas de trabalho, é um módulo de outras formas de trabalho, e ali a gente tem algumas perguntas do tipo estilizadas sobre tarefas de cuidado. As primeiras perguntas, que são todas essas que estão aqui no momento, é se você fez ou não fez alguma daquelas atividades. Então, você vai ter sim ou não. A pessoa cuidou de alguém, a pessoa realizou tarefas no lar, a pessoa fez, enfim, cuidado de modo geral. E aí você passa por diversas disso, assim, realmente especificando as atividades. E aí chega no fim, e a última pergunta vem: qual foi o total de horas que dedicou às atividades de cuidado de pessoas e ou afazeres domésticos? Na semana passada, né? Na semana de referência, a pessoa vira e fala: eu acho que foi em média 20 horas, eu acho que foi mais ou menos umas 30 horas. E é nisso que a gente se baseia para todos os números que vocês já viram de uso do tempo no Brasil. É nessa única pergunta que a gente tem. Exceto no caso da Jordana Maravilhosa, que na verdade se baseia em outras coisas, porque ela vai imputando. Ela tem vários métodos aí que a gente precisa aprender. Então, no caso do Brasil, a gente observa uma desigualdade entre mulheres negras e mulheres brancas muito pequena, entre mulheres e homens, mulheres gastando o dobro de horas do que os homens, que parece grande quando a gente não conhece muitos números, mas que, na verdade, é também muito pequeno. Mas, enfim, todos os fatos estilizados do uso do tempo que a gente conhece, eles se representam também na pesquisa brasileira, mas de uma forma muito nuanceada, né? Então, o fato de que mulheres negras gastam mais horas, de que existe também uma distribuição pelo decil de renda desigual, então as mulheres com renda menores vão gastar mais horas. A diferença para os homens, na verdade, não muda. Isso também é um fato estilizado. Para os homens depende menos o número de horas, a renda no número de horas influencia menos do que para as mulheres, então essa queda que ela acontece mais para as mulheres. Mulheres rurais gastando mais horas do que as urbanas, né? Muito disso também tem a ver com, por exemplo, coleta de água, coleta de lenha e afins. E, mais uma vez, homens é sempre tudo igual, né? Homem, assim, na verdade, não sei o que influencia. Né? É casado. Na verdade, casar reduz as horas, para as mulheres aumenta. O solteiro tem um pouco mais de horas. Mas essa assim, é uma das grandes coisas. Quem trabalha com dados de uso do tempo, né? Nossa, para as mulheres casar é um péssimo negócio, para os homens casar é um excelente negócio. E aqui, esse é o último gráfico que eu vou mostrar. Aqui são dados para a América Latina de modo geral. Então, vários países têm pesquisa de uso do tempo. Todos os dados, exceto do Brasil, o Brasil está aqui, né? Todos os dados aqui são por pesquisa de uso do tempo, e que estão disponibilizados por esse relatório da OIT, que ele bota junto absolutamente dados de uso do tempo de todos os países do mundo. Não tem lá só América Latina, né, que está a mediana mundial, inclusive, calculada a partir deles. E esses dados mostram que as 21 horas semanais das mulheres e as 11 dos homens no Brasil, essa diferença, né? Então, parece que no Brasil, a gente gasta muito menos horas fazendo trabalho doméstico não remunerado, trabalho de cuidado não remunerado, e 2, que essa desigualdade entre homens e mulheres é muito menor do que nos outros países. E, na verdade, para quem trabalha com dados de uso do tempo, a suposição é que o que está acontecendo aqui, isso aqui não é uma peculiaridade do Brasil, que o Brasil cuida menos e que as mulheres estão mais próximas dos homens, mas sim que os nossos dados não estão conseguindo captar aquilo que a gente espera que ele capte. E aí, nisso, eu não vou nem fazer considerações finais, eu só passo a palavra para a Jordana, porque deixando a bola para você. Obrigada, gente, desculpa. Obrigada. Eu estou um pouco na dúvida se a Luísa respirou durante 40 minutos. Gente, me pareceu 40? Que não. Ai, meu Deus do céu. Acho que você estava sem respirar, então agora respire. Pode ser. Aqui que eu consigo ver de frente, né? Obrigada. Eu só vou precisar de auxílio com o tempo. Bom. Boa tarde, gente. Muito bom, quero agradecer o convite, professor Dari, professor Marilana, professora Luísa, para estar aqui hoje. A Unicamp, para mim, é uma casa comum, tem aqui uma colega demógrafa, que é a Gláucia, então estou muito feliz de estar por aqui. Sempre que tinha oportunidade, financiamento, estava eu na Unicamp, então é um lugar onde eu também me formei.
A Luísa, enfim, acho que trouxe vários elementos que vão super facilitar a minha fala, porque eu acho que agora a gente está partindo de uma mesma página sobre o que são pesquisas do uso do tempo, mas eu quero trazer alguns elementos, acho que talvez colocar um pouco mais o Brasil em perspectiva internacional, que eu acho que ajuda, que é para mostrar que esse não é um problema só do Brasil, e um pouco a abordagem que eu costumo utilizar quando vou falar de pesquisa de uso do tempo, que é um olhar no copo meio cheio e um olhar no copo meio vazio. Assim, então, o que dá para a gente fazer com o que a gente tem, ainda que a gente saiba que o que a gente tem não é o suficiente, né? A gente vem de um esforço de aproveitar essas informações. Nem vou precisar explicar, a Luísa já explicou para que servem as pesquisas de uso do tempo, mas eu quero mais focar nos desafios das pesquisas de uso do tempo, porque eu acho que elas vão ajudar a gente a entender por que a gente, como a Luísa terminou a fala dela, por que a gente ainda mede tão pouco cuidado no Brasil. Então, o que explica aquelas 21 horas que, quando a gente coloca em perspectiva internacional, elas parecem tão pouco? Bom, será que tá? Pois é isso que nós estamos vendo. Eu tô achando que não tá. Gente, só um instantinho técnico aqui. Não, a tela não tá compartilhada, porque depois na transmissão vai ficar sem meu slide. Não, ele tá só mudando. Ótimo. Ufa. É ele que define. Perfeito. Tem alguém ali atrás. Perfeito. Obrigada a quem está usando esse tempo, né? Alguma tecnologia. Bom, as pesquisas de uso do tempo, ainda que a gente possa pensar num instrumento mais sofisticado possível, num país onde a gente tenha pessoas com alta escolaridade, porque a questão da escolaridade é importante para a mensuração do trabalho doméstico, porque não necessariamente todo mundo tem, inclusive, o mesmo entendimento sobre tempo, né? Eu tenho, por exemplo, experiência com pescadoras e marisqueiras. Quando a gente vai falar de diário de uso do tempo com elas, a gente, na verdade, leva um relógio de 24 horas e não um relógio de 12 horas, e esse relógio ele vai caminhando conforme a maré. Então, assim, a gente, de fato, tem diferentes vivências de tempo que, necessariamente, as pesquisas de uso do tempo não vão dar conta. Mas, ainda que a gente pense, então, num método bem sofisticado de coletar o uso do tempo, a gente tem dificuldades que são dificuldades incomuns dessas pesquisas. Primeiro, porque depende de memória, se você não vai deixar um diário, onde você vai ficar, né, registrando tudo que você faz o tempo todo. Depende de memória, depende de engajamento, né? Então as pessoas têm que comprarem aquela ideia de que aquela informação é importante, de por que querem saber o que eu estou fazendo agora, meio-dia, né? Então uma pesquisa que, para trazer engajamento, não é trivial. Como eu falei, ela é sensível ao nível de escolaridade das pessoas. As pessoas não têm experiências com o tempo da mesma forma no urbano, no rural, nas ilhas, nas florestas, enfim. A gente tem uma diversidade de vivências. A própria questão da simultaneidade, mesmo os instrumentos mais sofisticados, ou eles vêm, então, com uma solução que é sobreestimar, e aí depois a gente ainda tem que voltar e corrigir, para fechar aquilo num dia tendo 24 horas para todo mundo. E um pouco dessa ideia, que é de onde parte a minha tese, que é essa concepção que nós temos enquanto sociedade de que o cuidado é uma atividade que você faz por amor à sua família. E aí, como é que você mensura uma atividade que você faz por amor, né? Então, a gente também não pode ignorar que, a despeito de estarmos aqui dando um nome para isso, né, essas atividades são um trabalho, são uma necessidade, são um direito, a gente não pode abrir mão de reconhecer essa dimensão afetiva que o cuidado tem. Então, é como a Luísa falou, estou assistindo TV com meu filho, isso é cuidado ou, para mim, eu estou passando um tempo de qualidade com meu filho? Assim. Essas não são questões que a gente pode ignorar. E pensar que a gente tem hoje 43, aproximadamente, porque os dados, enfim, né, oscilam de participação no mercado de trabalho, mas é como se a gente tivesse hoje 43 milhões de mulheres que não estão em atividade remunerada fora de casa, e que, então, basicamente, quase todo o tempo delas é um tempo de cuidado, né? E aí, essa mensuração, para uma parcela que a gente está falando é isso, 40 milhões, a gente está falando de quase 20% da população. Então, pensar qual seria a dificuldade de mensurar essas atividades, porque a gente acaba sempre pensando numa rotina estável, que é, eu acordo, tomo banho, me arrumo, vou para o trabalho, passo tanto tempo no transporte, paro para almoçar, e, enfim, para as mulheres, para essas milhões de mulheres que estão em casa o tempo todo, essa mensuração ela é muito mais complexa. Mas isso não é um problema só, obviamente,
do Brasil. Essa é uma demanda que a gente tem que resolver quando olha para as pesquisas de uso do tempo. Aqui eu tenho um pouco um conjunto de decisões metodológicas que a gente tem que tomar para desenhar uma pesquisa de uso do tempo. E aí eu acho que eu quero, com isso, talvez fazer um pouco advogado do diabo, de defender porque que, claro, né, poderíamos já ter uma pesquisa de uso do tempo, mas eu quero mostrar o quão complexo é fazer isso. Essa série de decisões metodológicas para mensurar o uso do tempo. Primeiro, a gente tem que partir de um marco conceitual que faça sentido, e eu quero mostrar como leva tempo para definir esse marco conceitual, e como ele dialoga muito com o próprio marco conceitual do trabalho, né? Pensei um pouco em trazer isso para dialogar com o CESIT. E aí a gente vai depois escolher qual vai ser o tipo de levantamento, que é o que a Luísa já trouxe, enfim, se a gente vai partir para uma pesquisa independente, se a gente vai pensar em um módulo em uma outra pesquisa, ou se a gente vai só usar um conjunto de perguntas, que é o que o Brasil tem feito hoje em dia, se a gente vai coletar isso com um diário ou com lista de atividades, como a gente vai coletar, a gente tem tido cada vez mais desafios, o censo mostrou para a gente, né, ainda que a gente tenha aberto a possibilidade de fazer recenseamento remoto, né, as pessoas responderem, enfim, isso para o Brasil ainda é uma complexidade. Como é que a gente vai coletar? Se vai deixar um diário em casa? Se vai ser um equipamento eletrônico? Com qual período de referência a gente vai trabalhar? Como a Luísa colocou, se a gente olha para a semana, a gente tem mais chance de captar mais atividades que as pessoas fazem, mas a gente também vai perdendo precisão. Eu tenho que lembrar o que eu fiz na segunda, na terça, na quarta, né? Qual vai ser a nossa população-alvo? E aí tem uma discussão sobre como é que a gente traz o uso do tempo das crianças, também não é trivial. O uso do tempo das crianças é uma informação que é reportada, né? Obviamente as crianças não respondem o diário de uso do tempo, mas é igualmente importante saber para onde vai o tempo das crianças, para a gente, inclusive, pensar as políticas públicas de cuidado. E a própria questão que a Luísa já trouxe também das atividades simultâneas, principalmente para as atividades de cuidado, porque as pessoas, principalmente as mulheres, tendem em casa a fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? Não fica só cozinhando ou só cuidando da criança. E aí, acho que para dialogar com o CESIT, eu quis trazer um pouco dessa evolução do marco conceitual sobre as estatísticas de trabalho, para mostrar que, enfim, a gente leva um período não desprezível para chegar numa ideia, primeiro, né, nas definições de população economicamente ativa, para depois a gente chegar aqui em 2013 com essa ideia de que existem outras formas de trabalho. Eu queria chamar a atenção para que isso é relativamente recente, né? 2013 foi outro dia, quando a gente passou a assumir, então, outras formas de trabalho. E aí houve um esforço do IBGE de incorporar essa ideia de que o trabalho, as outras formas de trabalho inclui o trabalho de cuidado, o trabalho não remunerado feito em casa. E aí, acho que ajuda também a dialogar com o que a Luísa trouxe, que é isso. Acho que estou fazendo um exercício que ainda é anterior, que é o que então nas estatísticas oficiais a gente entende por trabalho, antes de pensar o que é o trabalho de cuidado, né? Então, nas estatísticas oficiais de trabalho, a gente entende por trabalho qualquer atividade realizada por pessoas de qualquer sexo e qualquer idade para produzir bens ou produzir serviços que podem ser para uso próprio ou para uso de terceiros. E aí aqui entra um pouco desse critério que a Luísa colocou. Parece pronto. Separar todas as atividades que uma pessoa pode fazer e o que a gente vai considerar como atividade não produtiva, que é essa atividade que ninguém pode fazer por você. Então, nesse critério, dormir é uma atividade não produtiva, porque ninguém pode dormir por você. E aí, depois a gente vai ter um conjunto de atividades ditas produtivas, e que é isso, a gente vem avançando muito recentemente em mensurar essas atividades. E eu acho que talvez ajude, nessa perspectiva de copo meio cheio, copo meio vazio, mostrar que o Brasil não está sozinho nesse desafio. Ainda que quando a gente compare com os países vizinhos, a gente perceba que a gente já podia ter avançado mais. Mas é para mostrar a complexidade que é ter um marco conceitual que dê conta de incorporar tudo isso, né? Então, aqui a gente teria trabalho de produção para o próprio consumo, que foi basicamente no que a gente avançou, mas a gente avançou muito pouco em trabalho, serviços de cuidado, que é o que está fora dessa primeira fronteira, que é o que eu vou tentar mostrar o quão pouco a gente ainda mede.
E eu acho que aqui também, para trazer em perspectiva, esse longo trajeto de desenvolvimento desses marcos internacionais para medir o trabalho e para medir o trabalho de cuidados. Então, a gente tem um marco importante, que é uma primeira orientação meu Deus, vamos ficar como Departamento de Estatística, mas eu acho... Divisão de Estatística da ONU, desde que ela solta a primeira orientação em 2005, muita coisa aconteceu até essa última que acabou de sair agora, em 2024, mas para mostrar que é isso, existe um esforço internacional para a gente medir cuidado, e eu espero que a gente ganhe com isso, né, que a gente está chegando atrasado para avançar nessa agenda, mas a gente chega também quando essa demanda está posta de forma muito clara, né? No evento do CIET de 2023, várias sessões dedicadas a avançar nas metodologias de mensuração de trabalho de cuidados. E a expectativa é que a ONU vai apresentar uma revisão ano que vem do Sistema Nacional de Contas, e espero que já avançando ainda mais com a metodologia de incorporação dos cuidados ao PIB. Acho que aproveitar ao máximo o meu tempo. Então, quem é o Brasil na fila do pão de uso do tempo na América Latina e Caribe? A gente tem, aqui não necessariamente tem as pesquisas mais recentes, porque esse documento é um documento já de alguns anos, mas para mostrar que a gente tem um conjunto de países que já fez pesquisa independente de uso do tempo, obviamente a gente não está nessa lista, a gente está ali na lista de países que até então só tinham implementado algumas perguntas sobre o uso do tempo, principalmente focado em cuidados. A Argentina sai dessa lista porque fez em 2021 uma pesquisa independente, então a Argentina vem para cá, e alguns países que, na verdade, só tem módulo. E aí é essa diversidade que a gente tem. Aqui é a contabilidade de quantas atividades, sejam elas trabalho, dormir, descansar, cuidar de criança, todas as atividades que uma pessoa pode fazer. Cada um desses países capta. E é claro, quanto mais complexa a pesquisa, a tendência é que a gente tenha mais quesitos. E aí está aqui o Brasil com 6 quesitos, que é o que a gente tem hoje, ainda que avançando com a PNAD contínua, como a Luísa trouxe, a gente ainda está aqui com 6 quesitos em relação, né, se fosse para a gente comparar, é o mesmo patamar de Honduras, por exemplo, né? Então, um pouco isso. Colocando em perspectiva nos países vizinhos, a gente vê que a gente pode avançar bem mais. A Argentina, é porque quando esse relatório foi publicado, os dados da pesquisa de uso do tempo da Argentina não estavam públicos. Então, talvez quando esse relatório estava sendo elaborado, porque eu acho que é isso, eu acho que a pesquisa foi 21, 22, e aí por isso não entrou nessa... Então, a Argentina está agora melhor que a gente, porque ela tem agora já uma pesquisa completa de uso do tempo. E aqui, se a gente olhar para número de questões, porque uma coisa mais ampla é o uso do tempo, como a Luísa colocou, para fazer, para mensurar todas as atividades que as pessoas fazem, e dentro do uso do tempo a gente fazer um recorte, que é olhar para os cuidados, que é esse o recorte que eu quero fazer daqui para frente. E aí o Brasil tem 4 questões na PNAD, que são sobre produção de bens para autoconsumo, então é quando você constrói o muro do seu domicílio, é quando você pesca o peixe que você vai comer, né? E aqui tem 1 e 0, porque a gente não tem informação isolado de trabalho de cuidados, a gente tem afazeres domésticos e cuidados juntos, e eu vou mostrar como isso é complexo, você só perguntar para as pessoas quantas horas por semana você fez de afazeres domésticos e cuidado. Eu não vou nem falar sobre isso daqui, eu quero já passar para os resultados, e se der tempo a gente volta para discutir isso. Então, acho que é isso, acho que meio que trazendo essa perspectiva mais comparativa, onde é que está o Brasil, então? Como é que o Brasil se localiza nessa agenda? Copo meio cheio ou copo meio vazio, a depender de qual perspectiva a gente vai adotar. A gente virou um país de piloto de uso do tempo, porque acaba que é só o que a gente tem. São pilotos importantes, a gente pode tirar vários conhecimentos, enfim, várias aprendizagens desses pilotos, mas a gente teve um piloto em 2001, muito localizado para alguns bairros do Rio, ele tinha essa perspectiva de já pensar, eram esses bairros, tinha já a perspectiva de registrar o que as pessoas fazem aos domingos, tinha a perspectiva de colocar...
atividade principal, atividade simultânea, foi ali nossa primeira experiência, e aí ela começa, essa é a cara do nosso primeiro diário aplicado pelo IBGE, na verdade pela ENSE, né? E aí aqui uma primeira questão que é importante chamar a atenção. Esse piloto, assim como o próximo piloto que o IBGE fez, é um piloto que foca em uma única pessoa do domicílio. A gente tem outros países que fazem isso, a Argentina mesmo fez a pesquisa de uso do tempo, olhando só para um morador do domicílio. E qual é a questão de ir por esse caminho, que é um caminho mais fácil? É que existem trocas domiciliares que a gente não vai captar, porque o uso do tempo de uma pessoa no domicílio é interdependente com a composição familiar. Então, vai depender, por exemplo, é isso. Eu vou transferir a responsabilidade para alguém, eu não cozinho porque alguém cozinha, né? Então, um pouco isso. Mas, enfim, é uma experiência que a gente teve, depois a gente teve uma outra experiência que foi em 2009, essa já numa fase de pré-testes da PNAD. Infelizmente, a gente não tem muito acesso a esses resultados, mas mostram para a gente que sim, a gente tem, de alguma forma, conhecimento acumulado, então dá para avançar numa pesquisa de uso do tempo, olhando para o que a gente aprendeu no passado com essas experiências. Esse era o diário que foi aplicado lá em 2009, e eu quero mostrar como ele era completo. Era intervalos de 15 minutos para a gente saber o que as pessoas faziam. Então, relatava aqui o que estava fazendo, onde estava fazendo, se fez aquilo em casa, no trabalho, na escola, em outro local, com quem, e era aqui um pouco da gente entender como as crianças, as pessoas idosas são cuidadas, e o que mais você estava fazendo nesse horário, que era para a gente entender, então, atividades simultâneas, né? Então, essa foi uma experiência de uso do tempo que a gente teve. Só que, quando a gente coloca no tempo, é como se a gente avançasse, com esse olhar das últimas décadas, assim, a gente leva quase 10 anos para fazer um pequeno avanço. E aí, quando a gente faz esse pequeno avanço, a gente, claro, tenta tirar o máximo de informação dele. Então, na década de 90, a gente incluiu informação se você faz ou não afazeres domésticos. Quando foi em 2001, década de 2000, a gente passou a incorporar essa informação de, além de perguntar se você faz, quantas horas por semana você faz, e depois agora em 2016, com a PNAD contínua, a gente entra com o módulo Outras Formas de Trabalho. Mas eu quero mostrar que, apesar de termos avançado a passos lentos, a gente ainda capta muito pouco trabalho de cuidado no Brasil. Aqui era o gráfico que você ia comentar, mas eu vou falar dele com mais tempo. Aqui, essa mesma informação que a Luísa apresentou, que seria, então, quantas horas, em média, por dia, as mulheres de 15 anos ou mais fazem de trabalho de cuidados, a depender de qual fonte de pesquisa a gente utiliza. E aí, lá no topo, de menos horas captadas, a gente tem o Brasil, em 2016, primeira edição da PNAD contínua com outras formas de trabalho, e Brasil 2013, que ainda era PNAD anual. A gente não tem nenhuma evidência, nenhum indicativo de que as mulheres no Brasil passaram a fazer menos tempo de cuidado. O que os dados parecem apontar é que, como a gente mudou a forma de captar, a gente passou a captar menos. Então, um cuidado que já era subestimado, subavaliado, agora, com uma transformação importante, ainda assim, a gente continua captando menos horas. Mas o que a gente, então, não está captando? Que era um pouco a pergunta que eu tinha, né? Então, o que está faltando que faz com que a gente tenha tão poucas horas captadas em relação aos países que têm pesquisas mais complexas, mas há países que, às vezes, na verdade, usam também poucos quesitos, não necessariamente porque eles usaram mais quesitos para captar. E aí eu faço essa comparação. Aqui no painel A, aqui à esquerda, a gente tem, né, as idades das pessoas, que são as mulheres, né, de 15 a 80 anos, o total de horas de trabalho doméstico que elas fazem ao longo da vida. E, internacionalmente, a gente tem esse padrão conhecido como um padrão bimodal, que é, você começa a fazer mais trabalho de cuidado, principalmente quando os filhos nascem e quando as mulheres se casam. Aí, depois, ele diminui e a gente tem uma outra fase que é um pouco mais relacionada hoje com a maior disponibilidade das mulheres para fazer aquele cuidado, né? Mulheres que ou já saíram ou que nem estiveram no mercado de trabalho. E aí que essa linha é o Brasil, do jeito que a gente capta, mostrando que o Brasil tem um padrão totalmente diferente do padrão internacional. Então, já é um indicativo de que provavelmente o que está faltando
é o cuidado com criança, porque justamente na idade onde as mulheres são mais propensas a cuidar de crianças, é onde a gente não está captando essa informação. E aí, então, o que eu faço? Eu faço uma subtração e trago para cá os trabalhos domésticos, tirando o cuidado infantil. E aí o Brasil passa a ter o mesmo padrão dos dados já captados. Então, com isso, eu defendo que não é que a gente tem que jogar essa expressão é péssima, né? Jogar o bebê com a água fora. Mas não é que a gente deve abrir mão dos dados. A gente já, de fato, já conseguiu coletar alguma coisa. Mas precisa estar muito claro para a gente o que falta. Falta hoje, nos dados brasileiros, cuidado com criança. Como é que a gente resolve isso até ter uma pesquisa de uso do tempo? Que é o que eu vou chamar aqui do que a gente já sabe, que é um pouco a parte meio cheia do copo, né? Eu desenvolvi, usando métodos demográficos, uma forma de imputar esses cuidados que estão faltando. Então, eu faço um exercício de olhar para países que têm um dado com boa qualidade e falo, olha, se a qualidade do Brasil fosse melhor, provavelmente essa era a informação que a gente teria coletado. É um método de imputação. Não vou entrar muito em detalhe nele, mas depois, se a gente quiser debater. E aí, o que eu faço? A gente tem aqui essa linha tracejada, que é o dado original da PNAD. Então, se a gente pegar a PNAD, hoje esse é o padrão de uso do tempo em cuidados e afazeres domésticos. Depois que eu faço a imputação, ou seja, depois que eu coloco nos microdados uma informação de cuidado, provavelmente subestimada, o Brasil passa a ter o padrão, que é o padrão que a gente encontra nos outros países, que é justamente fazer mais horas de atividade doméstica e de cuidados, né, aqui em torno da idade média fecundidade. Para os homens, eu também faço esse exercício, e é essa linha contínua aqui, eles também ganham um pouco, mas fica no 1 hora por dia. 1 hora por dia. E aí a gente teve essa troca. A PNAD contínua passou a captar menos trabalho de cuidado das mulheres e passou a captar mais trabalho de cuidado dos homens. Eu defendo o dado antigo. Eu defendo que, em média, os homens fazem 1 hora por dia e não o dado que está hoje captado na PNAD contínua. Mas aí é uma defesa. E aqui, ó, tracejado com o tracinho menor, na verdade pontilhado, é justamente o dado mais recente que a gente tem. Então, olha só, os homens passaram, então, a fazer mais trabalho doméstico na PNAD contínua e as mulheres passaram a fazer menos. O que provavelmente é evidência de que esse novo instrumento, que se propunha captar mais cuidados e mais trabalho doméstico, acabou, na verdade, gerando um resultado oposto. Ele, de alguma forma, favorece as atividades feitas pelos homens e desfavorece a coleta de atividades de cuidado feito pelas mulheres. Embora o padrão da PNAD contínua tenha ficado um padrão mais próximo do que a gente espera, do que quando a gente compara com a PNAD anual. E por que isso faz sentido também, quando a gente olha do ponto de vista das famílias? Aqui a gente tem, esse padrão é de 2000, mas se a gente olhar para 2010, mudou muito pouco. Mas é um pouco assim, se a gente olhasse para o ciclo de vida das pessoas, com quantas pessoas, em média, as pessoas moram? Então, um pouco essa ideia, assim, ao longo da sua vida, vai mudando o tamanho do seu domicílio, conforme você vai envelhecendo. A gente mora com mais pessoas quando a gente é mais novo, porque a gente mora com os irmãos, depois a gente transita para uma outra composição familiar e mora com menos pessoas. E aí a ideia é que, de fato, quando a gente olha para os dados, é justamente aqui entre 25 e 45 anos que a gente mora mais com filhos, o que também aponta e confirma esse subregistro nos dados brasileiros. Então, ainda que a gente faça esse exercício com base em pressupostos, a gente tem outras formas de comprovar essa tendência. E aí, o próximo exercício que eu fiz tudo bem, tem um copo meio vazio que não temos pesquisa de uso do tempo que contemple todas as demandas que a gente tem, mas o que é que dá para fazer com o que a gente já coletou, que é um pouco isso que eu faço daqui para frente. Eu tento montar um quebra-cabeça. O ideal de uso do tempo é que a gente use um mesmo instrumento, com o mesmo critério para captar todas as atividades. A gente não tem isso hoje. Mas o que dá para fazer? Dá para ver se alguém está estudando e atribuir uma jornada média aos estudos. Dá para ver se a pessoa tem uma jornada de trabalho remunerada. E dá para ver quanto ela tem de trabalho doméstico não remunerado. E tem agora essa imputação que eu fiz, que é de trabalhos
de cuidados não remunerados. E dá para pegar também a informação de deslocamento, que as pessoas respondem na PNAD quanto tempo elas levam para ir para o trabalho. E aí o quebra-cabeça fica assim, é bem mais interessante do que usar, as mulheres fazem em média 21 horas por semana, né, o nosso dado inicial. E aí esse é o quebra-cabeça. Esse é um dia útil médio de uma mulher no Brasil, e esse é um dia útil médio de um homem. Em vermelho, a gente tem os cuidados indiretos, que é tudo que você faz no domicílio para fazer os cuidados diretos. Em amarelinho ali, o cuidado, principalmente cuidado de crianças, né? Mas entra aqui também cuidado com outros membros do domicílio. E o que a gente percebe é pobreza de tempo. As mulheres trabalham mais do que os homens, e eu não sei se fica claro o quanto isso se arrasta por mais tempo na vida das mulheres. Percebem aqui como o tempo dos homens começa a ser liberado com a aposentadoria, e essa liberação de tempo ela não chega para as mulheres, né? Elas continuam cuidando a vida toda. Embora seja importante a gente olhar para essa composição, para esse quebra-cabeça, o Brasil é um país muito desigual, como a Luísa colocou. E essa média, ela pode, na verdade, esconder extremos de muita desigualdade. E é esse exercício que eu faço na sequência, né? Que é contrapor os extremos. Então, aqui, quais extremos a gente tem? Mulheres, domicílio urbano 5% mais pobres, mulheres, domicílios urbanos 5% mais ricos. Homens 5% mais ricos, homens 5% mais pobres. Eu quero chamar a atenção como a jornada de vida de uma mulher no topo dos 5% se parece muito mais com a jornada de um homem do que com a jornada de uma outra mulher mais pobre. Então, e claro, né? A gente sabe que esse grupo aqui é majoritariamente branco e a gente sabe que esse grupo é majoritariamente negro. Então, é super importante a gente começar com essas informações iniciais de média de tempo que as pessoas fazem, mas ter em mente todas as desigualdades que estão escondidas quando a gente trabalha com os indicadores médios. E não abandonar essas possibilidades, que é trabalhar com o que a gente tem. Ainda que a gente fique na expectativa de sair uma pesquisa de uso do tempo, as informações que a gente tem já contam uma parte importante da história. E, claro, por que isso é importante? Que só reforça o que a Luísa trouxe, né? A gente tem uma organização social e política dos cuidados que é marcada por feminização, marcada por racialização, marcada por mercantilização e marcada pela presença da família. E o ideal seria que a gente conseguisse medir tudo isso. E aí eu faço um pouco de esforço. Já estou acabando, viu, professor? Estou de olho no... Pois é, eu vou aproveitar essa deixa. Eu vou aproveitar essa deixa. Não, mas para a gente usar o tempo para debate. E aí é um pouco isso. Para além de olhar só o tempo, não que isso seja pouco, mas para além de olhar para as pesquisas de uso do tempo, para tentar entender, em média, qual é a jornada de cuidado que as mulheres têm, mas também para responder todas essas perguntas. Qual é a parcela de familiarização, qual é a parcela de racialização, qual é a parcela de mercantilização dos cuidados. E um pouco tentar entender esses caminhos opostos que separam, principalmente mulheres negras de homens brancos na nossa sociedade. A gente tem um grupo que está na base da provisão, que são as mulheres negras, e a gente tem um grupo que está na base do usufruto desses cuidados. E quando a gente só olha para o tempo total que as pessoas fazem, a gente não está adotando a perspectiva de que aquele homem lá no topo da distribuição, que fez mais horas de cuidado, ele fez para o autoconsumo, ele fez para ele mesmo. Ele não fez um trabalho de cuidado que ele transferiu para outros membros do domicílio, que ele transferiu para crianças. Então, ainda que seja importante, obviamente, a gente olhar para o tempo de cuidado, essa perspectiva de provisão e usufruto ela é muito importante e é ela que vai deixar claro essa organização social dos cuidados no Brasil. E aí, Luísa, olha que péssima notícia. A Luísa trouxe aqui, né, a informação. Quando a gente olha para o tempo médio que mulheres brancas e mulheres negras fazem na PNAD contínua, a diferença parece pequena, porque a gente tem ali mulheres negras fazendo 23 horas, mulheres brancas fazendo 21 horas, e aí a gente fala, a diferença
pode parecer pequena. Quando a gente traz essa abordagem de, além de olhar só a provisão, olhar para o usufruto, ou seja, como é que aquele tempo produzido se transferiu em algo que as famílias vão consumir, e aí a gente adota esse conceito que é de transferência de tempo, ou seja, quanto tempo do trabalho de cuidado você fez porque outra pessoa precisava daquele cuidado. Que é diferente de você, por exemplo, morar sozinho e todo o trabalho de cuidado que você fez foi para você mesmo. Então, eu uso essa medida de transferência, que ela é bem parecida com uma ideia de renda per capita. Então, a renda domiciliar per capita, R$1.000 para 2 famílias, R$500 para cada. A gente pode fazer a mesma coisa para os cuidados. Foram 40 horas de cuidados produzidas, então 20 horas para cada. 20 horas alguém produziu e 20 horas uma outra pessoa consumiu. E aí eu olho para as mulheres adultas no Brasil, mulheres com 18 anos ou mais, que estão na condição de serem responsáveis pelo domicílio ou cônjuge do responsável. E aí é aqui que está a grande separação de mulheres brancas e de mulheres negras. As mulheres negras, elas são maioria entre aquelas que transferem 20 horas ou mais por semana de cuidado para suas famílias. Enquanto as mulheres brancas são maioria entre as que transferem de 0 a 10 horas. Diferença. Isso daqui tem muito mais possibilidade de ser compatibilizado com um trabalho remunerado do que isso daqui. Então, aquela média 23 e 21, que faz parecer que talvez a distância entre mulheres brancas e mulheres negras no Brasil não é tão grande, mas quando a gente explora o cuidado com outras métricas, principalmente trazendo a mesma ideia de pobreza de tempo, né, mas trazendo medidas que a gente utiliza para trabalho remunerado, a gente percebe que as desigualdades, na verdade, são muito maiores. As mulheres negras, de fato, na base da produção de cuidados no Brasil. E uma outra medida interessante que a gente pode trazer também e aí isso, né, na economia, recuperando o Becker, não sou economista, então vocês me desculpem qualquer imprecisão. Mas um pouco a ideia de como é que a gente maximizaria a utilidade quando um membro do casal, por exemplo, se dedicasse mais a um tipo de trabalho e o outro membro a outro tipo de trabalho. E aí, então, eu fui olhar para os dados, assim, onde a gente encontra especialização? E o que eu estou chamando de especialização aqui? O fato de que as mulheres fazem mais trabalho não remunerado e os homens fazem mais trabalho remunerado. E aí, aqui em vermelho quantas horas ao longo da vida, quantas horas a mais de cuidados as mulheres fazem do que os homens, e em azul, quantas horas a mais de trabalho remunerado os homens fazem do que as mulheres. E a gente percebe que tem uma distância enorme entre as mulheres e os homens de menor escolaridade. Ainda que essa distância continue existindo, mas ela tende a arrefecer com o aumento da escolaridade, mas está muito claro que ainda tem especialização de trabalho, ainda que as mulheres, quando a gente olha as taxas de participação no mercado de trabalho, a gente avançou e tal, mas quando a gente olha para outras medidas, assim, essa desigualdade estruturante, ela continua viva e muito clara nos dados, né? Aqui tem uma comparação como é que isso é em outros países, né? Aqui está o Brasil localizado, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, que tem um nível menor de especialização, né? Então as jornadas de homens e mulheres são mais parecidas, e a gente tem aqui um extremo, por exemplo, que é a Índia, na década de 90, que a gente tem um distanciamento, né? Um nível de especialização muito maior, né? Dizendo que as mulheres estão, de fato, alocadas no trabalho não remunerado e os homens no trabalho remunerado. E já caminhando para o final, o que a gente ainda não sabe, obviamente, vai depender de uma pesquisa de uso do tempo, então a gente ainda não sabe sobre as formas como o trabalho de cuidado é realizado, com que recorrência, com que intensidade o trabalho de cuidados é realizado. A gente sabe pouco ainda sobre essa relação entre quem cuida e quem é cuidado. A gente ainda sabe pouco sobre trocas inter e intradomiciliares. A gente sabe pouco sobre em quais condições o cuidado é feito. Enfim, e a gente sabe menos ainda sobre essa parcela fechando, né, qual é a participação do Estado, do mercado e das empresas nos cuidados. E aí uma perspectiva possível é de colocar
um módulo de uso do tempo na pesquisa de orçamento familiar. Então, existe essa possibilidade, ela tá colocada, e o que a gente ganharia se a gente colocasse uso do tempo numa pesquisa de orçamento familiar? Luísa já explicou, pobreza de tempo, né? Então, para medir pobreza de tempo, essa abordagem seria excelente. Eu quero mostrar um pouco desse exercício que eu fiz, que é tentar imputar as despesas que os domicílios têm com o serviço doméstico contratado, numa pesquisa que tem quanto tempo de trabalho não remunerado as famílias fazem. Hoje, essas duas coisas, elas estão em pesquisas separadas. Então, a gente tem a POF, que vai captar quanto de despesa os domicílios têm contratando serviço de cuidado, que pode ser creche, que pode ser uma babá, que pode ser um cuidador. E a gente tem, na PNAD, a informação de quanto tempo de trabalho de cuidado as pessoas fazem. Então, se a gente coloca um módulo de uso do tempo na POF, a gente vai finalmente conseguir juntar essas duas coisas e responder perguntas importantes. A gente sabe que a gente tem um modelo familista de cuidados, as famílias são responsáveis pela maior parcela dos cuidados, mas que parcela é essa? Hoje a gente ainda não sabe. É 80%, é 90%? Enfim. E aí, o que a gente tenta fazer nesse artigo que a gente está desenvolvendo, né? A gente tenta, então, combinar as despesas de cuidado da POF com as horas de cuidado não remunerado da PNAD. Tem um processo de imputação, né, para integrar essas duas bases de dados. E, a partir da despesa com serviços domésticos, eu tento transformar isso em tempo. Porque o que eu sei? Eu sei, por exemplo, que um domicílio investiu R$ 1.200 contratando alguém, mas eu não sei como aquilo se traduziu em horas. Então, ainda tem um próximo exercício que é tentar transformar a despesa em horas. Mas, usando, enfim, uma série de métodos que, se vocês tiverem dúvidas, eu posso trazer na discussão, a gente chega nesse resultado. Aqui, eu estou distribuindo a população brasileira em centil de renda domiciliar per capita, né? Então, aqui a gente vai do 1% mais pobre até 1% mais rico. E aí, aqui, em média, quantas horas por semana são feitas nos domicílios, em azul, de trabalho de cuidado não remunerado, que é a base feminista dos cuidados. Então, a maior parcela do que é feito nesse país é, sim, cuidado feito pelas famílias. E aí, aqui em laranja, é o tempo de cuidado remunerado que os domicílios contratam, que é, obviamente, praticamente inexistente para a maioria da população e que abre aqui, né, uma presença muito maior nesse mais alto, principalmente entre os 5% mais ricos, que é aquele uso do tempo que eu mostrei de mulheres sendo muito mais parecido com os homens. E aí, por que isso é importante? A gente tem essa dimensão do trabalho de cuidados no Brasil, que a gente tem quase 7 milhões de trabalhadoras domésticas. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: a serviço de quem estão essas 6, 7 milhões de mulheres? E eu acho que esse também é um exercício para mostrar que elas estão aí a serviço de um grupo muito pequeno. Então, ainda que a gente seja internacionalmente conhecido como um país de muita presença de trabalhadoras domésticas, é uma desigualdade em quem está consumindo esse trabalho, né? Então, essas mulheres estão a serviço, em média, de um grupo muito pequeno na população, né? Essas informações, então, eu e meus colegas, claro, obviamente, nós chegamos com esses métodos de imputação, mas se a gente desenvolver um módulo de uso do tempo na POF, a gente vai conseguir responder sem precisar de vários pressupostos. E já passando para as conclusões, eu acho que, enfim, tentei fazer esse panorama mais geral da situação do Brasil. Fica muito evidente que a gente continua precisando de uma pesquisa nacional de uso do tempo e que idealmente, eu entendo que essa pesquisa deveria integrar serviços domésticos remunerados e trabalho de cuidado não remunerado, que é para a gente ter essa fotografia completa. Mas não quero descartar o potencial de métodos indiretos, enquanto a gente não dispõe de pesquisas completas, até porque, provavelmente, faremos um piloto no ano que vem, e até o piloto virar uma pesquisa oficial. Então, assim, para a gente também não ficar nessa, não tem informação, então também não vou trabalhar com ela, né? E acho que, dado o nível de
Eu acho que é isso. Acho que, dado o buraco que a gente tem nessas informações, eu acho que seria uma justiça fazer um diário. Eu acho que eu entendo que o diário é muito mais complexo, mas eu acho que a gente sabe tão pouco que eu acho que o Brasil merecia uma pesquisa de uso do tempo que fosse com o diário, mas o que vai acontecer, enfim, não está nas nossas mãos, né? É isso. Obrigada. Tá. Pega a minha para mim, por favor. Então tá. Obrigada. Coisa rapidinha, né? Juro. Né? Porque já são 4 horas, né? Sim. Sim. Devia ter trazido seus alunos. Bom, então, boa tarde para todas, boa tarde a todos. Quero agradecer, Dari, por ter proporcionado essa reunião, essa possibilidade de trazer essa discussão sobre as metodologias de uso do tempo e, enfim, o estado da arte do debate no Brasil hoje. Agradecer muito a Jordana e a Luísa por terem aceito os convites, né? E a Jordana por se deslocar do Rio Grande do Norte nesses dias frios aqui em São Paulo e ter nos brindado a oportunidade de conhecer mais profundamente. É a primeira vez que eu assisto uma apresentação tua, embora a gente já se conheça há algum tempo, nos encontramos muito no último ano, e fiquei bastante encantada, Jordana, com a tua apresentação, com a da Luísa. A Luísa, inclusive, já tinha proporcionado a leitura do texto, que foi a base, né, da apresentação dela, que foi muito importante. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que a gente, para poder dar oportunidade para que a gente possa discutir com os demais. Assim, uma primeira, eu acho que, de fato, se a gente tem desde lá dos anos, pelo menos dos anos 80, né, toda uma tentativa com várias iniciativas de pesquisadores, pesquisadoras, com o IBGE, de se construir uma metodologia de uso do tempo, né? Então, tem um esforço que já tem pelo menos uns 40 anos. E, em alguns momentos, com mais sucesso, inclusive pelas experiências de pesquisa piloto. Essa de 2009, por exemplo, a gente também não compreende. Quem estava no governo nesse período, no Ministério, identificou que eles têm problema de fato de consistência, né? Então não tinha como divulgar, inclusive, os resultados, mas e a gente sempre encontrou um desafio muito grande, e isso queria que, não sei se a Luísa vai conseguir comentar, porque a Luísa tem que dar aula daqui a pouco, né, Luísa? Comentar de o quanto nós somos tão pioneiros no debate de construção de estatísticas, nós temos o Censo, a PNAD, a POF, que são, enfim, referências, né, internacionais, e tanta dificuldade em emplacar uma pesquisa sobre uso do tempo, diante, inclusive, de uma América Latina, e que, quando você olha, inclusive, os dados e resultados, são países com menos recursos, são países, inclusive, que historicamente, né, nem estariam à frente desse processo. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tanto você quanto a Luísa trabalham muito sempre com a estatística dos cuidados e não do trabalho doméstico. Embora parte dos dados se refira ao trabalho doméstico. E tu sabe melhor do que ninguém, né, Jordana, que uma coisa, claro, é o trabalho doméstico. A gente nem usa a gente fala em afazeres domésticos porque é a metodologia do IBGE, porque é assim que aparece, né? Mas nós não evitamos de usar, porque não é afazer, é trabalho mesmo. Mas tem o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, que são
E aí tem uma discussão política, né, em torno disso, porque se você identificar tudo como trabalho de cuidados, cria uma briga feia com as trabalhadoras domésticas, né? Inclusive, elas já estão bem incomodadas com isso, porque todo mundo fala de cuidar, mas não fala de trabalho doméstico, e tem a diferença, né? Porque, inclusive, tem características próprias, né? O trabalho de cuidado é um trabalho que tem interação, o trabalho doméstico, lavar, passar, cozinhar, muitas vezes não tem interação, mas também muitas vezes é realizado de forma simultânea, é contratado o trabalho doméstico, faz cuidado, faz doméstico. E dentro da casa, né, uma coisa é quer dizer, o volume de trabalho que envolve o afazer doméstico e o que é o cuidado tem natureza diferente, tem características diferentes, tem toda essa questão, inclusive, que tu chama atenção, do trabalho afetivo, né, do envolvimento. Então, queria que... historicamente, né, digamos que o debate sobre cuidado no Brasil é um debate muito recente. Não se falava disso, falava do trabalho doméstico. A gente, vamos dizer, toda a nossa referências, né, toda a discussão, como a gente usava a metodologia, está falando do trabalho doméstico, não remunerado, né? Então, o tema dos cuidados, ele ganha um destaque. Agora, eu queria entender por que tanto você quanto a Luísa, né, trabalham com só trabalho de cuidados. Porque como vocês veem o trabalho o doméstico dentro desse conceito, né? Você comentar um pouco sobre isso. Acho que, mesmo para o feminismo, por exemplo, essa mudança, né, da metodologia foi muito questionada na época, porque você excluiu, inclusive, também, né, eu acho que o trabalho para consumo, autoconsumo, porque isso que eu quero perguntar para vocês. Se não me engano, na PNAD anual, ele estava inserido, além da pergunta de se você faz ou não faz, quantas horas dedica, né? Depois vira, se você compatibiliza com as pesquisas de trabalho, então tu tem que usar a mesma metodologia que tu mede, por exemplo, quando tu pergunta uma pessoa, quantas horas você trabalhou por semana, né? Se você trabalhou uma semana, quantas horas? Então, você é considerado trabalho se trabalhar até 1 hora, né? Ou seja, se os homens, no caso, essa é a nossa crítica, os homens, então, fiz trabalho doméstico de cuidados, até 1 hora. Quer dizer, pode ser que tenha trabalhado só 1 hora, né? Mas como não tem essa possibilidade de identificar, porque a pergunta se você fez ou não, né? Qual é o percentual, e aí o número de horas é dado pela média, é claro que descaracterizou completamente, né? Na PNAD anual, por exemplo, quando você perguntava, a pergunta era quantas horas você realiza trabalho, se você realiza ou não. 90 e tantos % das mulheres diziam que sim. Os homens eram um pouco mais de 50%, né? E praticamente isso não se alterava, né, ao longo da série. Muda, porque você já não está medindo isso, e isso faz com que, de fato, mascare tudo essa dinâmica, né, de quantas horas, de fato, os homens estão envolvidos com o trabalho doméstico e de cuidados. Uma outra coisa que eu queria também consultar vocês, a gente sempre tem tido uma certa pressão em associar toda a discussão que envolve medidas, né, sobre o uso do tempo e a sua incorporação nas contas satélites, como uma forma de pensar, inclusive, eu já tinha até projetos no Congresso para isso, para remunerar o trabalho de cuidados, né? Bom, então, se ele representa, sei lá, 12, 13, 14, 15, dependendo da metodologia que a Luísa apresentou, das 3, né? Como tu vai
identificar, isso pode ter um peso, pode chegar a talvez 30% do PIB, né? Bom, então a alternativa é remunerar as pessoas por esse trabalho e o Estado se responsabilizaria. Não é exatamente isso, que eu acho que não é isso também que vocês pensam, vocês pensam a partir de uma perspectiva de que é fundamental, porque a gente precisa, a partir daí, identificar as lacunas, as deficiências de política pública, né? Mas só que tem um volume desse trabalho, por exemplo, esse trabalho dos afazeres domésticos, lavar, passar, cozinhar, levar o cachorro para fazer xixi na calçada do vizinho, né? E levar uma criança menor para passear no parque. Isso não são tarefas que a gente necessariamente quer que elas sejam mercantilizadas e muito menos que sejam atribuição da política pública. A gente quer que seja compartilhada, né? Distribuída. Então, a gente quer dar visibilidade para isso. Quando a gente fala de cuidado, já é uma outra coisa. O cuidado pode ser trabalho compartilhado, mas também pode ser mas ele compromete objetivamente, inclusive, a inserção das mulheres, principalmente das mulheres negras, no mercado de trabalho, né? Porque cuidar de um idoso, cuidar de uma criança, tu não pode dizer o seguinte: olha, eu vou deixar ela pendurada no prego e aí quando eu voltar para casa eu alimento ou troco de fralda, que é diferente de deixar uma louça suja, uma roupa por lavar, essa coisa toda. Então, isso sim, claro, tem uma expressão real, né, em termos de política pública. Então, queria que vocês também comentassem um pouco sobre isso e agradecer demais pela essa oportunidade de escutá-los, ouvi-los. É isso, Dani. Obrigado, Mari. Obrigado mais uma vez aqui, Dayana. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, quando eu falo de cuidado, especificamente, a gente pensa em dois tipos de cuidado: cuidado direto e cuidado indireto. Cuidado direto seria o cuidado que é o face a face, né? O cuidado onde você tem interação pessoal. Então, cuidar de crianças, cuidar de pessoas idosas, alimentar alguém, fazer o dever de casa com a criança, por exemplo. E os indiretos é isso que você está colocando como tarefas domésticas. Então, lavar, passar, limpar, que a gente pensa que é um cuidado também, é necessário para a reprodução da vida, mas ele não acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, ele não tem interação pessoal. Então, de modo geral, para mim, quando eu estou pensando em cuidado, eu estou pensando nessas duas coisas, nessas atividades como um todo. E aí, eu acho que, enfim, falando um pouco, eu vou ter que ser muito breve mesmo, né? Um comentário que eu tinha, assim, nessa coisa do PIB, da classificação do PIB, só assim, a título de curiosidade, quando o Brasil calcula a participação do PIB, e quem fez isso foi a Ildete e a Mello, dá em torno de 10% do PIB. Usando lá o salário da generalista, que é o único que dá para usar, no caso do Brasil, porque a gente só tem as horas agregadas, então aquelas horas mal estimadas e desvalorizadas, né, na sua forma monetária, dá em torno de 10%. No caso dos Estados Unidos, dá em torno de 25%, mais ou menos. E também pode já pensar no dado que ela mostrou ali, que no caso dos Estados Unidos, a gente até... Eu não espero que tenham tantas horas, né? Nos Estados Unidos, o gap ali entre as horas de trabalho remunerado e não remunerado é menor. Compara com a Índia, por exemplo, né? Então, essa diferença tem a ver com a forma como o dado está sendo, muito mais com uma forma como o dado está sendo coletado do que com os Estados Unidos estar fazendo mais horas de trabalho não remunerado, né? Em termos de política de cuidado, aí poderia passar 40 minutos falando só de política de cuidado, né? Mas acho que tem algumas coisas interessantes. A primeira, assim, quando eu falo de cuidado de modo geral, quando eu estou falando de cuidado, uma coisa que eu gosto de falar, assim, é entender que o cuidado, ele sempre é solucionado numa sociedade por algum tipo de pacto social. Assim, o cuidado, ele é um problema a ser socialmente resolvido. Como que a nossa sociedade vem resolvendo o problema do cuidado? É por um pacto tácito, que é o racismo e o patriarcado. É assim que se soluciona o problema do cuidado no Brasil hoje em dia. Quando a gente fala, por exemplo, em crise do cuidado, a gente está falando exatamente dessa dificuldade de socialmente se dedicar às horas necessárias para que a sociedade se reproduza. Porque todo mundo precisa ser cuidado, né? Então, as pessoas estão recebendo esse cuidado de forma líquida, né? Como mostrou, os homens têm essa dívida com a sociedade, e as mulheres estão cuidando. E algumas mulheres cuidando muito mais do que outras. E a forma como isso se resolve não tem sido pelo Estado. A gente tem muitas autoras que discutem, inclusive, crise de cuidado, falam um pouco dessas mudanças ao longo do tempo, a depender dos países. A Nancy Fraser é uma autora que fala muito disso, né?
Então, o estado de bem-estar social é um estado onde o papel do Estado na provisão dos cuidados era muito maior do que em outros, mas como você trouxe, tem um problema que é fundamental para mim, que eu penso muito, que é, assim, tem uma parte do cuidado que ela nunca vai ser transferida para o Estado, ela nunca vai ser transferida para ninguém. E a gente tem um problema que é o fundamental do cuidado ser desvalorizado. Estava até conversando mais cedo com a Jordana. Então, imagina assim, se a gente conseguisse atingir o ideal do feminismo neoliberal, que não é nem feminismo, né, que é, então, agora as mulheres todas se assemelham aos homens brancos no mercado de trabalho. Conseguimos que todas as mulheres tenham o mesmo salário, as mesmas oportunidades. O que aconteceria com essa sociedade? Se a gente tivesse assim e, de repente, a gente tivesse... Não tem como. Porque tem todo aquele saldo líquido de cuidado que os homens estão recebendo e que não estaria contabilizado nisso. Então, a gente precisaria, primeiro, achar uma forma diferente socialmente de prover o cuidado, para então a gente conseguir... É necessário que isso aconteça para a gente conseguir combater aquilo que a gente quer combater, o patriarcado e o racismo. Então, tem essa dificuldade. E aí, tem algumas questões que a gente... E quando a gente vai pensando em política de cuidado no Estado, a gente vai batendo nisso de tempo em tempo. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Quando você aumenta o número de creches, você está liberando o número de horas que as mulheres estão gastando cuidando dos filhos. Frequentemente, essas horas vão ser transferidas para os homens. E, sei lá, por exemplo, lavavam a louça porque a mulher estava cuidando do filho, e agora que a mulher não precisa mais cuidar do filho, está lá ela que está lavando a louça. Então, as políticas de cuidado do Estado, frequentemente, reduzem indiretamente essas horas já muito pequenas dos homens. Eu trabalhei muito com dados da África subsaariana. Uma coisa que a gente observava com muita frequência era quando você pega um casal onde a mulher trabalha, tem um trabalho remunerado, tem muitas horas de trabalho remunerado, e o homem é desempregado, esse homem faz menos horas de trabalho não remunerado ainda que os homens empregados. E tem toda uma questão assim, de ideologia de gênero, aquele homem que se sente lá emasculado porque não tem trabalho, ele de jeito nenhum vai levantar para lavar uma louça, porque, coitado, já está muito deprimido sem ter um emprego. Então, tem uma questão que bate ali sempre, que é uma questão de gênero mesmo, socialmente construída. E a política pública ela não consegue entrar dentro do lar e fazer essa divisão e mudar a forma como a sociedade está organizada. Então, tem problema que é de organização social mesmo. E a política pública não entra de uma hora para outra, que vai mudando, claro, né? Tudo são passos. Então, no momento que a gente consegue, sim, redistribuir um pouco do Estado, a situação melhora. Tem muita política que vai ser de reeducação de gênero, né, de reeducação de construções de gênero, e tem também, né, um backlash da direita muito grande, então você também tem algumas dificuldades com o tipo de política que a gente precisaria fazer. Enfim, assim, estou trazendo questões que para mim não são solucionáveis de uma forma simples, mas eu acho que é isso. Eu vou parar por aí porque a gente não tem muito mais tempo mesmo. Mas assim, a gente pode fazer todo um outro dia assim, uma discussão só de políticas de cuidado sobre essas dificuldades, que eu acho muito interessante.